Retrospectiva de leituras deste ano de 2025. Eu gosto de fazer esses vídeos de retrospectiva de leituras porque um dos, entre aspas, problemas de ser um leitor constante é que a gente passa ao longo desses 12 meses tão imerso em leituras, em livros, que a gente tende a esquecer, muitas das vezes, do que nós lemos. Então, vídeos como esse são interessantes para te fazer conhecer obras novas e também para me fazer rememorar certas experiências que eu tive em cada um desses meses. E tem um jogo interessante nesses vídeos de retrospectiva de leituras, é saber se eu lembro daquele livro, dos livros que eu vou citar aqui, e como a história me tocou ou não ao ponto de eu ter algumas reminiscências sobre como foi o mergulho nessa história. Vamos lá. Lá no Wattpad, no mês de janeiro, eu comecei com o conto Decadência, do Felipe Damasio. Confesso que eu não lembro. O próximo foi Cães do Deserto, do Luiz Souza, também no Wattpad. Esse aqui eu lembro bastante. É uma ficção científica, uma distopia, sobre dois caras que vão se conhecendo, acabam formando um casal, e eles buscam entender o que aconteceu e lidar com as consequências de uma guerra que devastou o planeta. Bom livro, eu lembro. A Flor Mais Viva do Quintal, da Suelen Mello, um livro de poesias melancólicas, eu lembro, e muito sobre a banalidade, sobre a vida cotidiana, basicamente. The Deck of Destiny, do Herbert Sandro, não lembro. Fora do Wattpad, nesse mês de janeiro, eu li O Mal do Século, do Júnior Bertz. Lembro bastante, uma história muito calcada nas clássicas histórias do período romântico, com muito drama, muita tragédia e um caráter, uma narrativa histórica muito forte. O que o Júnior Bertz faz aqui é de uma qualidade que me surpreendeu. Pétala, de Amazile. Esse aqui eu me recordo que é a história de uma mulher que tem problemas com o ex-marido. Ela está em busca de alguma resolução, mas confesso que a história não me pegou tanto. Eu sei o básico. E o último de janeiro foi Conclave, do Robert Harris. Por favor, teve o filme, né? Correu ao Oscar e tudo. A história desse cardeal que tem que organizar o conclave no meio de um momento muito tenso no Vaticano, como sempre. E as nuances dessa organização, você conseguir imergir nesse ato que é tão misterioso há séculos, né, que é o conclave, o modo como fizeram isso, como Robert Harris pesquisou tão a fundo para nos trazer detalhes desse evento importantíssimo, seja você religioso ou não, católico ou não, mas é um evento histórico, e ter a oportunidade de ler sobre o conclave, nessa narrativa, nesse mistério, foi impactante. Em fevereiro, no Wattpad, eu comecei com O Conto dos Três, do Marcos Gabriel. Esse aqui é a história de um trio de aventureiros em uma fantasia típica, só lembro isso e confesso. Pega Pega com Folclóricos, do Rod Zandonade. Eu lembro que eu não gostei, mas se você me perguntar o motivo, eu não sei. Porque é uma história que se baseia na mitologia brasileira, especificamente indígena, e que se aposta desses elementos indígenas para traçar uma aventura, mas as minhas recordações é que eu não consegui imergir nesse livro. Não me pergunte o motivo. E por fim, lá no Wattpad em fevereiro, foi O Que Não Fazer com Crush da Sua Crush, da Yumi Yu. Esse aqui é uma fanfic, que nem eu acredito, baseado no jogador Pombo. Não me pergunte qual é o nome real dele, só conheço o apelido por causa deste conto. E foi interessante, cara. Assim, no meu gosto pessoal, vou procurar outros livros de fanfic de jogador de futebol? Não.
mas esse aqui eu lembro que foi bem divertido. Fora do mundo wattpadiano, eu li Caso 6, do Lucas Duarte, uma história policial que se passa em uma escola muito diferente, muito estranha. Não lembro mais do que isso. Li As Bruxas de Stacy Schiff. Muito doido isso aqui eu lembro bastante, que é sobre aqueles momentos de histeria coletiva que levaram ao assassinato de várias mulheres acusadas de ser bruxas lá em Salem. Isso aqui diz muito sobre os tempos atuais em que as pessoas caem em fake news e entram nessa histeria do cancelamento, por exemplo. Importante livro, leia. Tom na Fazenda, roteiro do Michel Bouchard, que é o autor da peça. Esse aqui teve a tradução do Armando Babaioff, que aqui no Brasil foi quem encenou e continua encenando há 10 anos a peça Tom na Fazenda. Muito bom ter comprado este roteiro, ter este roteiro em mãos, que a peça é tocante, emocionante, importante, principalmente para um homem LGBTQIA+, que já passou por tantas coisas, e ver isso ali na minha frente, eu tive a oportunidade de assistir a peça, foi muito inspirador, impactante, chocante. Se tiver a oportunidade ou de comprar o roteiro ou de assistir a peça Tom na Fazenda, faça isso. O Passado do Amanhã, da Gisele Arruda, confesso que lembro muito pouco. O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, com Cornélia Funk. O que falar, né, cara? É basicamente o roteiro do filme traduzido em forma da escrita criativa, narrativamente, em um livro. Sabe, aquece o coração. E finalizei fevereiro com a antologia de poemas A Morte, do Matheus Tavares, que eu não gostei. Mês de março, lá no Wattpad, comecei com Segredos Submersos, da Gisele Amorim Zwicker. A história de uma sereia que tem contato com o ser humano, algo meio ali, uma Pequena Sereia, Ariel com seu príncipe, mas trazido para o contexto contemporâneo brasileiro, que de fato eu lembro que tiveram muitos segredos que foram diluídos ao longo da narrativa. Valeu a pena, é um bom livro. Depois, Fim do Mundo e Chapéu de Palha, do Jonathan Nascimento. Esse livro ganhou o Watts em 2022, uma narrativa brasileira, regionalista, com um tom muito sereno, acima de tudo. E ver um livro desse no Wattpad, ganhador do Watts, que é o maior prêmio do Wattpad, um dos maiores prêmios da literatura independente mundial, e ter um livro desse, com essas características tão profundas, ganhar o Watts é de elevar a alma. E A Volta dos Que Não Foram, da minha amiga Rainara Candice. Isso aqui é sobre uma menina que tem suas origens chinesas e como um ritual que temos na morte, que é o ritual de lavagem dos túmulos, ela sente falta disso. E é muito bonito como a Rainara, ela tece uma narrativa sobre lugares de memória, lugares de pertencimento, sobre ressignificar a saudade, consciente de que você vai perder algumas coisas e tudo bem, que você precisa se reencontrar nesses pontos de saudade. Lembro muito bom saber que este pequeno conto tão tocante ainda está aqui dentro. Para além do Wattpad, eu li A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan. Não gostei. Achei confuso. Claro, a narrativa é para ser confusa. Olha só, eu lembro do livro. Mas foi truncado. Ela mesma, a própria autora, admite nos agradecimentos que os amigos impulsionaram para que ela terminasse, porque ela teve uma fase de bloqueio. E eu senti que o livro teve um momento ali de lapso, ficou algo truncado, que foi exatamente por causa desse bloqueio que a autora teve. Então isso não foi uma experiência legal. E li, em março, O Sangue do Cristal, o livro de estreia da Yasmin Oliveira. Muito simples, mas não simplório.
eu creio que para um livro de estreia foi uma boa jornada, uma boa imersão que eu tive aqui. Uma fantasia sobre essas crianças que têm que lidar com essa bruxa que está em busca exatamente desse cristal. Claro que falando assim parece muito óbvio, como se eu estivesse quase interpretando o título e a capa, mas não, eu lembro. Eu juro que eu lembro. Abril de 2025, no Wattpad, o conto Sonho de Boneca, da Tamires Garcia, a história de uma boneca, a la Pinóquio, que quer voltar à vida, que quer dançar, que quer aprender a sonhar como um humano. Só que nessa jornada ela vai entender que sonhos têm consequências e que há beleza mesmo no horror. Eu lembro. E o segundo que eu li lá no Wattpad foi essa coletânea de horror, de microcontos de horror, na verdade. É A Meia Noite da Alma, do Tyler Young. Contos muito simples, diretos, talvez que faltem alguma substância, sabe? Algo que impacte de fato, mas também muito interessantes para você ter uma outra perspectiva sobre o terror. Para além do nosso querido Wattpad, ou do meu querido Wattpad, li em abril Pane no Sistema, da Gisele Amorim Zwicker, sim, aquela mesa lá de Segredos Submersos que eu falei no mês anterior. Ficção científica, uma menina que estudando numa escola que adotou um sistema de educação de realidade aumentada, mas nesse sentido uma realidade que de fato faz a pessoa imergir naquele mundo através de inteligência artificial. E é muito interessante como a Gisele Amorim, ela previu o relacionamento entre pessoas e inteligências artificiais muito antes disso ser notícia. Só isso aí já vale a pena para você ler este livro. Fui para A Menina e a Pipa, de Laetitia Colombani, uma história com base no continente indiano, muito importante, uma história sobre pobreza menstrual, sobre violências, sobre como uma sociedade ainda tão machista como é a Índia trata suas crianças, suas meninas, e como essa personagem central ela vai tentar salvar essa criança dos horrores. Reli Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Assim, o que falar, né? Um clássico da literatura brasileira, um clássico denso, um clássico complexo, mas maravilhoso ver a relação entre Riobaldo e Diadorim, todas as nuances, toda essa imersão no sertão brasileiro. E reli um dos meus livros preferidos da vida, Misery, Louca Obsessão, do Stephen King. Não preciso falar, é óbvio que eu lembro, por favor. Annie Wilkes é instigante, maravilhosa, assustadora, apaixonante, estressante, é tudo, tudo, tudo. E aí eu lembro que eu reli o livro, fiquei maluco, fui rever o filme, sei lá, pela 10ª vez, e não sabia que tem uma peça teatral com a Mel Lisboa que levou Misery para os teatros. Tem aqui no YouTube completo, então se você tiver interesse, assista a peça. É bem diferente, assim, como eles conseguiram reinterpretar todo o apogeu louco de Annie Wilkes. Cara, eu tenho que dar uma acelerada, porque senão isso aqui vai ficar muito grande, né? Maio de 2025, no Wattpad, comecei com o conto Íris, do Henri 3600, uma história sobre violência doméstica, sobre os horrores da violência doméstica. Drusila, Guardiã dos Livros, da Tamires Garcia, uma fantasia sobre um dragão fêmea que protege uma biblioteca, lembrei. E um maravilhoso Distância e Ritmo, uma antologia do Kevin Araújo, de microcontos, minicontos. Kevin, ele é um achado, um tesouro do Wattpad. Eu adoro o livro do Kevin, eu já li tudo do Kevin. Quando o Kevin lança um livro, eu vou lá ler. Recomendo que você faça isso. Fora do Wattpad, neste mês de maio de 2025, li Medos, Poemas Pandêmicos, do James Hattieri, uma antologia sobre poemas escritos durante a pandemia. Bom para relembrar, para que não esqueçamos
do que aconteceu, por mais doloroso que seja. O maravilhoso, instigante, inspirador Lady Sapiens, Como as Mulheres Inventaram o Mundo, Thomas Sirotier, Jennifer Kenner, Eric Pincus. É sobre você entender como as mulheres eram durante a pré-história, para além das obviedades e dos lugares comuns e clichês que nós vivenciamos ao longo de tantos anos e décadas sobre a típica mulher da pré-história, que era mandada, que era puxada pelo cabelo, não fazia nada dentro de casa, só servia para procriar. Essa mentira. E este livro, Lady Sapiens, ele desmistifica o papel da mulher na pré-história. Importantíssimo. E aí, neste mês de maio, foi A Vida Secreta dos Padres Gays, do Brendo Silva, um relato polêmico, mas muito verdadeiro, a meu ver, sobre os seminários. Eu tive um primo que desistiu de ser padre por uma das coisas que o Brendo traz neste livro, tá? Então, antes de você pegar e tacar pedras, saiba que muita coisa que ele diz aqui, eu vi e eu tenho conhecimento de ver, de conhecer pessoas que vivenciaram muitas dessas coisas e continuam vivenciando, tá? Não se engane. Junho foi um mês com muitos livros, mês de férias já viu. Contra o Estado, conto do Gabriel Jacutz, não lembro. A Cidade que Dorme de Dia, da Thais Souza, confesso que eu lembro muito pouco, também não posso discorrer sobre. Toko-san, O Homem-Cão, Chefe GPT, O Paladar de Maiá, Eva Vírus, esses três últimos são todos de um mesmo autor, que não tem nem nome lá no Wattpad, não entendo por que as pessoas fazem isso, e eu também lembro muito pouco, mas sem o nome da pessoa é difícil. Fora do Wattpad, nesse mês de junho, eu comecei com E Se Fosse Verdade, do Mark Levy. Esse aqui é o livro que deu origem àquele filme com a Reese Witherspoon e com o Mark Ruffalo, E Se Fosse Verdade, um filme bem famoso, uma comédia romântica. E aqui é massa como você vê que vai muito além do que o filme mostra, muito além da comédia romântica, muito profundo, muito bonito, vale a pena. Li Negação, Quando os Mortos Não Descansam em Paz, de José Eduardo Jordão. Conheci o José Eduardo lá no TikTok. Esse aqui é um conto sobre os terrores de você perder alguém e não saber o que fazer e como tentar continuar a seguir na vida. Muito bem construído. As Aventuras de Feldon e Alma, antologia organizada pelo J.M. Trevisan, baseada no RPG Gano, do site Jovem Nerd, do podcast Nerdcast. Eu fiz vídeos sobre cada um destes, são 21 contos, tem vídeos aqui sobre cada um desses contos, minhas percepções, e foi muito massa ver como autores diferentes tiveram olhares tão distintos e ao mesmo tempo tão parecidos em relação a esses dois personagens, que é o Feldon, esse elfo, e a Alma, que é essa anã. Filosofia de Combate, que também faz parte aí do universo do Nerdcast, mas eu confesso que eu nem lembro quem é o autor ou a autora, porque não tem nem na capa, e é só exatamente isso, são técnicas de combate, basicamente. O Dragão, o Duque e o Devorador, das Crônicas de Gano, e o volume 1 e o volume 2, que é o Paraíso, o Inferno e o Fim do Mundo. Gostei das graphic novels, são muito bem feitas, ilustrações assim de abrir os olhos, sabe? Você ficar, uau, de queixo caído. Mas eu não gostei do final, eu confesso. Assim como eu não gostei do final do podcast que baseia aqui essas duas graphic novels. De novo, da Gisele Amores Wicker, que eu já mencionei anteriormente, agora Refém do Silêncio. Refém do Silêncio, muito importante, uma história de violência contra um menino gay que é morto, e como o cara que faz parte desse jogo de violência fica no limbo entre proteger os amigos, que é o grupo que praticou esse assassinato, ou fazer o que é certo, já que ele começa a conhecer quem é essa vítima, quem é esse cara, esse homem gay, para além do estereótipo de ser uma pessoa LGBTQIA+. Maravilhoso esse livro. Como mencionei anteriormente sobre o Kevin Araújo lá do Wattpad, o Kevin ele tem uma capacidade narrativa muito boa, e aqui ele lançou junto com o Bruno Viana
essa antologia muito diferente chamada Casulo, Cantos Miúdos da Casa, que, como o título sugere, são microcontos, micropoesias sobre esses lugares internos de silêncio. Seja a casa, seja aqui, seja o coração, seja a alma, mas é muito, muito sensível como eles conseguiram traduzir esses sentimentos aqui nessa antologia. O meu holofote aqui até se cansou de mim, daqui a pouco ele liga de novo. Vamos para julho de 2025. Lá no Wattpad eu decidi reler muitos livros que são meus favoritos lá da plataforma. E o primeiro é aquele que eu considero, com toda sinceridade, o melhor livro do Wattpad, o livro melhor construído, que é A Voz da Escuridão, do Guilherme Ferreira. Eu sempre cito que esse livro, ele, se fosse escrito em inglês, se fosse lançado nos Estados Unidos, o Guilherme, ele seria comparado ao Stephen King. O livro é maravilhoso, tá? Eu só posso dizer isso. É um desbunde, simplesmente. Assim, ficou até sem palavras. E li No Apague, que é um livro de contos do Vinícius Torres, sobre um menino tentando se reencontrar na vida e entender essa fase tão complexa que é a adolescência. Fora do Wattpad, nesse mês de julho, eu li apenas um conto, na verdade, que foi O Curioso Caso de Benjamin Button, do Francis Scott Fitzgerald. Não preciso falar nada, né? Eu li porque eu fui reassistir ao filme O Curioso Caso de Benjamin Button, com o Brad Pitt, né? E eu nunca tinha lido esse conto. E é impressionante como Fitzgerald, em 50 páginas, ele conta a história de uma vida. E acho que é mais impressionante ainda como, a partir disso, eles fizeram um filme de 3 horas. Não sei o que é mais impressionante. Agosto de 2025, papai e mamãe. Vamos lá para Branca de Neve e Rosa Vermelha, do Tyler Ian. É uma releitura do clássico conto Branca de Neve. O Tyler, ele conseguiu fazer uma boa releitura, uma releitura que foi além da mera fantasia e trouxe um ponto de reflexão, baseado nessa personagem Rosa Vermelha, que seria uma irmã da Branca de Neve, que eu não conhecia, e gostei muito do que o Tyler fez aqui. Ainda do Tyler, Vampiros Não Choram, Derretem-se Mas Ninguém Vê, que é basicamente quase uma prosa poética sobre vampiros, mas vampiros da vida real, digamos assim. Confesso que eu não lembro mais do que isso. Você Acredita em Humanos, livro da Larissa Pons. Esse aqui eu lembro que é uma história sobre, mais uma vez, sobre jovens adultos que se conhecem desde a infância e passam a adolescência. Tem um marco temporal ali, um evento que acontece e eles acabam se separando e vão se reencontrar só quando eles já têm ali por volta dos 20 anos. Então, é uma história sobre reencontros, saudades, perdão em relação ao que aconteceu no passado. Só que eu lembro que ele é um livro que tem alguns problemas narrativos, mas assim, valeu a pena. Fora do Wattpad, vamos para As Bruxas do Meu Quintal, do Pablo Praxedes. Uma história regional, uma história brasileira, uma história nordestina que relembra muito esses causos, esses saberes populares de chás, benzedeiras e mel, ervas e tudo, sabe? Essa coisa da terra, essa coisa nossa, principalmente aqui do Nordeste, sabe? Foi muito gratificante ler este livro. Stephen King, Ascensão, cara, que coisa bonita, que livro bonito, ainda mais nessa época, sabe? De tanto embate por causa de besteira, por causa de ideologia, as pessoas não conseguem conversar. Ascensão é uma lembrança de que o outro, essa entidade, o outro, ela não é tão diferente assim de nós, tá? Principalmente o que vai acontecer agora, em 2026, ano eleitoral, eleição presidencial, eleição para o Congresso, é lembrar que o outro não é nosso inimigo. Nunca se esqueça disso. Este livro é uma lembrança desse ponto que é tão óbvio, mas tão esquecido. Basílica de Aparecida, Fé pela Arte. Isso aqui eu comprei porque nesse mês de julho eu viajei
lá para Aparecida e eu comprei este livro. Este livro ele é uma compilação de fotos sobre a Basílica de Aparecida. Lindo, cara. Você tem a oportunidade de entender cada traço, cada cor, cada escolha para compor o maior santuário mariano do mundo. Foi presente. Me sinto muito privilegiado de ter a chance de comprar um livro desse. Não sou cristão, mas eu tenho minha fé e essa obra aqui, ela fortalece muitas das coisas que eu acredito sobre espiritualidade, acima de tudo. Reli, sei lá, pela milésima vez, Cujo, do Stephen King, um conto sobre um cachorro com raiva. Simplesmente isso. E é genial como o Stephen King consegue fazer o horror com a banalidade de uma doença que ainda está presente no nosso meio social, mas nós ignoramos. Eu te aconselho a não ignorar nem a doença, nem este livro. E finalizei com O Nariz, de Nikolai Gogol. Sim, eu lembro, mas não gostei. Sei lá, a narrativa, sei lá, uma viagem muito doida. Mas eu entendi, tá? Mas eu realmente não consegui imergir da forma como eu deveria. Acho que é um daqueles que eu devo reler para ter um mergulho mais profundo. Estamos em setembro, finalmente. No Wattpad eu li o conto erótico 1869, do Jesus Blasco. Esse aqui é o pseudônimo de um cara que eu conheço, que escreve muito bem, e aí ele criou esse pseudônimo apenas para livros eróticos mais picantes. Em 1869, ele é exatamente o que eu espero dessa pessoa em relação a esse hot. Que país é esse do Kevin Araújo? De novo, Kevin Araújo. Um tapa na cara. Um tapa na cara que nos relembra exatamente do ano de 2026, que é um ano eleitoral, e para tomarmos cuidado com certos discursos milagrosos, moralistas e todo esse blá 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 de família, que não é pela família, é apenas por uma família. Cuidado. Li também Assassinato no Parque Brito, da Lázaro Oliveira. Esse aqui foi o grande ganhador do Watts de 2025, um conto sobre uma investigação policial que leva a investigadora a uma série de cidades e de mergulhos em investigações que são muito bem construídas, assim, uma narrativa interessante. Li Yama, da Gabriela Leal, sobre uma menina com bonsai, como está aí na capa, e confesso que eu não lembro muito mais do que isso. Fora do Wattpad, fomos para A Hora do Lobisomem, do Stephen King, nunca tinha lido. E mais uma vez, é como o Stephen King, assim como em Cujo, que eu citei anteriormente, ele consegue fazer, mesmo das histórias mais clássicas e banais, algo que é só dele. É um grande exercício de escrita criativa. Você pegar uma história clássica e traduzir para a tua forma de contar. Faça isso. Aconteceu com Minha Filha, do Paulo Salazar. Esse aqui é dilacerante, cara. Encontrei esse livro numa parada no meio da estrada, acho que lá pelo lado de Goiás. Quando eu vi, eu peguei logo para trazer para casa. Essa aqui é a história real de um pai que tenta salvar a filha dos horrores da internet, dos desafios da internet, da má influência das pessoas. Uma história ainda atual, uma história triste, uma história com muitos gatilhos, mas que precisa ser lida. Principalmente se você tem crianças e adolescentes em casas, porque, como eu sempre falo, às vezes papai e mamãe, né, estão na sala, no WhatsApp, enquanto os filhos estão no quarto trancados com a internet aí, com uma liberdade total. Então tem que ter muito cuidado. Esse livro aqui é uma lembrança disso. Depois, Dormindo entre Cadáveres, do Luiz Moreira Gonçalves, com ilustrações de Felipe Paruti. Luiz Moreira é um médico português que foi para a região da Amazônia durante o auge da pandemia, com todo aquele problema da falta de oxigênio, com um governo totalmente irresponsável, necropolítico, e o Luiz Moreira nos fornece uma visão dos bastidores dessa tentativa de salvar as pessoas.
Essa graphic novel, ela é uma ode principalmente aos profissionais da saúde que tanto fizeram por nós durante a pandemia. Por fim, foi Sussurros Cósmicos, essa antologia que eu participei, que é baseada nesse gênero, nesse subgênero do terror, que é o horror cósmico. Eu nunca tinha escrito dentro dessa temática, e ter a oportunidade de fazer esse conto, que o meu aqui é intitulado O Touro Debaixo dos Lençóis, foi muito inspirador. Gostei muito de ter conhecido o pessoal e de ter tido essa oportunidade. Em outubro eu não li nada no Wattpad, mas li muito fora do Wattpad. Primeiro foi Diário de um Velho Louco, de Junichiro Tanizaki, a história de um senhor que tem suas peripécias com sua nora. O massa aqui é você ter a imersão na comédia japonesa e ver como é tão diferente, tão distinta do que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Viu? Demorei tanto que até a outra apagou. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em formato de graphic novel, com Guacelli, com roteiro de Arnaldo Branco. Ver um clássico da literatura brasileira em ilustração, desenhado em graphic novel, que grande privilégio, grande oportunidade. Pelas Janelas do Tempo, a capa até combinou aqui com esse fundo escuro, da Mariana Abreu. Mariana tem uma escrita muito serena, muito sutil, e neste livro aqui ela demonstra como você lidar com as banalidades da vida e tentar entender o seu passado, entender as dores do passado e ressignificar essas dores é um ativo muito importante para todos nós. Li A Incendiária, de Stephen King. Lembra que eu falei lá do Guilherme, do A Voz da Escuridão no Wattpad? O Guilherme se baseou muito em A Incendiária, de Stephen King, então fiquei muito curioso para finalmente ler essa obra que faltava, do Stephen King. Gostei, mas confesso que eu achei meio arrastado, principalmente ali para o final. O quadrinho Impedimento, lançamento da editora Bebel Books, basicamente é um jogador de futebol que descobre que está grávido. É muito massa como eles usam apenas 20 páginas para provocar como o mundo seria muito diferente se nós, homens, engravidássemos. Lisa e o Velho da Rua Mimir, do Dan Gomes, uma história melancólica que é uma ode à leitura e como a leitura salva essa garota e esse senhor, esses dois personagens que se unem em prol da leitura. É o poder de você tomar os livros e a leitura como amigos e como isso te traz amigos também. Ensaio do Coração, de Mariana Boaventura, uma história aparentemente clichê sobre um romance colegial dessa garota, Lívia, que vai descobrir nesse outro menino, esse outro estudante que é muito popular, uma paixonice, mas é muito massa como é sobre a ótica do teatro, porque ele ali vai participar de uma peça de teatro ensinando Romeu e Julieta, e nessa peça ela vai ter a oportunidade de ver esse garoto para além das aparências. No vídeo que eu gravei sobre esse livro, eu disse que é uma oportunidade que a Lívia tem de ver o Daniel Monteiro, que é esse outro personagem, para além ali dos holofotes do palco. São as coxias do teatro Daniel Monteiro. E ver como a Mariana ela faz essa imersão mesmo psicológica, trazendo esse problema dessa fase da adolescência, foi muito interessante. E finalizei outubro com essa compilação de tirinhas da Fabiana Langona, Viver Dói, tirinhas que tocam na ferida, tirinhas que não tem medo de falar sobre corpos, sêmen, suores, menstruação, pênis, vagina, não tem medo de falar sobre sexualidade. E mais um livro que lembra que os instintos sexuais são naturais. Isso aqui são tirinhas sobre a natureza humana, simplesmente, e como você tentar conter a natureza humana é uma tolice. Em novembro, finalmente, lá no Wattpad, comecei com um conto Máquina do Tempo, do Idel Senna. Esse conto é quase uma ficção científica, mas baseada numa carta. Muito perspicaz. O Idel também é um autor incrível, assim como o Kevin Araújo, que aqui, mais uma vez comigo, nos trouxe Dois Cômodos, que é um casal tentando entender a vida doméstica, a vida urbana e os sabores e dissabores de você viver em casal, viver
na cidade de modo geral. A Vida em Três Atos, que já fora do Wattpad. Então, A Vida em Três Atos, do Max Felipe Souza da Silva. Livro de estreia do Max Felipe. Tem suas qualidades, mas eu confesso que tem muitos problemas que me incomodaram. Mas, enfim, tire aí suas próprias conclusões. Outro para você tirar suas próprias conclusões. Esse é uma influência de Dan Rodrigues que eu não gostei. Tem muitas avaliações 5 estrelas. Eu fui muito pela sinopse, mas decepcionante, simplesmente, confesso. Outra graphic novel, mais uma vez igual a Jelly, com arte do Rodrigo Rosa. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. É a mesma coisa que eu falei lá de Vidas Secas. Você ter um clássico da literatura brasileira em formato ilustrado, aqui com Realbaldo e Diadorim, e essa relação estranha e meio conflituosa e maravilhosa, sabe, foi outro privilégio. Muito bom ter a oportunidade de ter uma graphic novel dessa. A Mulher que Não Existia, da Samara Nunes, um conto histórico, uma comédia histórica, é uma investigação, digamos, da vida alheia. Sabe quando você está passando pela vizinhança e você fica muito interessado na grama do vizinho? É isso aqui que a Samara Nunes nos traz, e foi muito interessante e fascinante ver os anos 1950 registrados neste livro. Outra graphic novel, A Hora da Estrela, clássico de Clarice Lispector, o último livro da Clarice Lispector, aqui com o roteiro de Letícia Wachowski e arte de Lene Lemos. Cara, eu defini isso aqui em um vídeo como a poesia ilustrada, o silêncio ilustrado. Excelente, excelente. Outra coisa excelente foi sobre Travessuras, uma antologia de terror da Melinka. São 7 contos de terror. Mas perceba, se você está procurando sangue, gore, decapitações, esqueça. O massa aqui da Melinka, que é o grande diferencial desta antologia, é como ela trouxe um terror sereno. Isso aqui é é o terror do cotidiano, basicamente. E a forma como ela fez isso, muito bonito. Vale a pena. O Olho do Vampiro, um conto curtinho também de terror, da Letícia Borges, sobre um menino durante um dia de Halloween qualquer. E finalizei o mês de novembro com esse livro aí, De Mão em Mão, do João Pinheiro, Alan Sieber, César Cardoso e Gil Rodrigues, lançamento também da Bebel Books. Isso aqui é uma grande homenagem àquelas clássicas revistinhas eróticas que tinham nas bancas de revistas antigamente. E esse cara, que está aí na capa, ele desenha pornografia, de repente a vida dele é transformada socialmente, intimamente no seio familiar e até na religião por causa desses quadrinhos, de toda a hipocrisia social em torno de tentar conter os instintos sexuais. Abemos luz, finalmente. E abemos dezembro. Wattpad foi o conto Cebolinha e Cascão, do Julian de Souza. Julian também é um tesouro, um achado do Wattpad. Neste conto, ele emerge em um típico caso de um menino que está uma paixonice ali pelo colega da sala de aula, só que é uma metaficção. Esse menino tem que fazer um conto, e esse conto é sobre esse garoto que ele gosta, e de repente ele vai fazer esse conto junto com esse garoto. Parece meio confuso? Talvez pareça, mas é um conto curtinho, nordestino, brasileiro, muito nossos sabores, nossa linguagem, tudo aqui em Cebolinha e Cascão. Vá lá dar uma olhada. Li em dezembro A Hétera e os Segredos Noturnos, de Natarusca, uma escritora portuguesa. Esse conto é finalista do Watch 2025, também ganhou menção honrosa no Watch deste ano. Um conto sobre 4 guardiões, 4 homens, que devem proteger esse reino de Aétera. E eles são metamorfos e tentam não apenas enfrentar essa guerra, mas se entender entre eles 4 e entender principalmente o conceito de família. E finalizei dezembro no Wattpad com esse conto do Idel Sena, mais uma vez o Idel por aqui, Um Simples Problema. Um conto diferente, onde o Idel nos traz um narrador onisciente que quebra a quarta parede a todo momento e nos pede para lembrar que os problemas só se tornam tão grandiosos e de fato problemáticos quando nós damos muita atenção para eles. Fora do Wattpad, fui para Corações Sicilianos, da Fernanda Leite. Isso aqui é a história da Manuela. Manuela
É uma menina que está em busca de suas raízes italianas e ela vai parar na região da Sicília. Ela é uma amante, sabe, treiloucada por filmes e livros e mídias sobre a máfia. E de repente, nessa viagem, ela se vê envolvida com a máfia. Mas aqui, como a Fernanda, ela nos traz, sim, uma narrativa romântica, mas ela não se foca no romance. Foi muito interessante como ela conseguiu moldar esse romance, essa obra romântica, mas com outras nuances, cheia de entrelinhas, de mergulhos, de convites para que você vá além do óbvio ali, da mera menina brasileira que vai para a Itália e se apaixona por um italiano que também é mafioso. É muito, muito, muito além disso. Valeu a pena. Procure esse livro. E meu último livro, de 2025, foi esse aí, A Palavra Humana, do Tiago da Silva Cabral. Um livro denso, um livro complexo, um livro cheio de referências tanto filosóficas, da psicologia, da psicanálise, da metafísica, mas também referências pop. Caetano Veloso, Rita Lee, Racionais MC, Seu Jorge, Carolina Maria de Jesus. Mas, acima de tudo, é um livro que nos provoca a olhar para o mercado literário, olhar para o nosso ofício da escrita com um olhar mais crítico. Eu gosto muito quando autores, como o Tiago fez aqui, eles não têm medo de colocar o dedo na ferida, sabe? De dizer que tem algo estranho, tem algo errado, e nós precisamos sim falar sobre esses assuntos delicados. No caso aqui, misoginia, homofobia, como o mercado literário é elitista, é cheio de viralatismo, ama erguer muros de diferenciação entre escritores, tudo isso aqui em A Palavra Humana. É um livro cansativo, é um livro que, se você for ler, recomendo que faça aos pouquinhos, sei lá, um capítulo por dia, mas que você vá de mente aberta, porque eu te garanto que você vai ter muito, muito, muito no que pensar à medida que você for caminhando por essas páginas junto ao Tiago e a esse personagem aí, o João, que é uma das coisas mais instigantes, complexas e doidas que eu já li na minha vida. Valeu a pena. Tá, eu sei, eu me empolguei. Muito obrigado a você que aguentou toda essa loucura. Olha o tamanho desse vídeo, cara, mas foi massa. Foi uma boa jornada, falei, foi uma boa jornada. Espero que você leia alguns desses livros e, acima de tudo, que esse vídeo sirva como um incentivo, sabe, para que você não pare de ler. Às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, mas como é que tu lê tanto? Porque tu escreve, faz revisão, é ghostwriter e tem toda a rotina de casa, do dia a dia, de fazer comida para casa, sei lá, ajudar em casa, mesmo assim tu lê tanto. Porque eu leio em qualquer momento. Eu costumo dizer que eu encaixo a leitura em todos os momentos possíveis. Eu estou na fila do banco, eu estou lendo, eu estou na recepção de um médico, eu estou lendo, eu estou viajando no ônibus, ou seja lá onde for, eu estou lendo, eu estou depois do almoço, naquela horinha depois do almoço, eu estou lendo, eu estou, sei lá, esperando alguma coisa, estou lendo, eu estou escrevendo e eu sempre faço pausas de meia hora para não ficar tanto sentado. Eu fico de cócoras e vou ler. Por isso eu leio tantos livros. Portanto, a minha recomendação é que você encaixe a leitura no seu dia a dia e, de fato, torne a leitura um hábito. Quando você torna a leitura um hábito, quando você se acostuma a ter a leitura como uma companheira, sabe, do dia a dia, de todos os momentos, eu te garanto que o livro ele pode se tornar um grande amigo, um grande companheiro para todas as horas, simplesmente. Tá aí, todas as horas. Quando você vai dormir, se você não ficar com muito sono, meia horinha ali, antes de dormir, lê 1, 2 capítulos de algum livro que você queira. É bom. Creio que nesses tempos nós ficamos muito nas telas, sabe? Ficamos muito imersos nas redes sociais, na vida dos outros, e esquecemos desses momentos de
serenidade, de silenciar, de apenas ter um momento só nosso com os livros. Então eu espero que esse vídeo maluco, gigantesco, seja um incentivo aí para que você abrace a leitura, abrace os livros como um amigo para qualquer momento, na tristeza e na felicidade, na saúde e na doença, que você se case com a leitura e leia muitos livros. Um abraço.